paz dos irmãos. Amém. Na prosseguimento ao estudo que nós fazemos todos os domingos sobre os fundamentos da fé cristã. Nós temos a oportunidade de falar sobre as reuniões cristãs, conforme Atos, né, o livro de Atos, que deu um padrão para nós. Anteriormente a gente falou sobre a igreja, diferentes características da igreja. Já falamos sobre santificação, justificação, sobre Deus, dentre tantos outros temas nós já falamos. Então hoje, se o Senhor assim permitir, com a ajuda do Espírito Santo, vamos finalizar o assunto das reuniões. Faltavam duas reuniões para finalizar o assunto, tão grande assunto das reuniões cristãs. Então, sempre vale a pena colocar aquilo que está em negrito em cima e sempre vale a pena repetir, tá? Então, o que nós temos ali, o segue abaixo, não é nenhuma fórmula mágica, não é de maneira alguma algo a ser seguido de maneira rigorosa, porque o que nós queremos sempre é a liberdade do Espírito Santo entre nós. Mas isso que segue aqui são padrões que a igreja cristã seguiu ao longo dos 2000 anos de história dela nessa terra. Não é apenas algo para nos dar um norte das reuniões cristãs, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre duas reuniões: a reunião de comunhão, ou exercício de dons, e sobre a reunião de oração. A gente já falou na semana passada sobre a reunião da palavra, ou doutrina dos apóstolos, e a primeira a gente falou foi sobre a reunião particular. Então, sobre a reunião de comunhão, ou exercício de dons. Quando tem versículo, né, a gente já está acostumado aqui, a gente está prática de ler juntos. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, irmãos, quando vos reunir, um pensar, outra doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, esse versículo ele ilustra muito bem como é essa reunião de comunhão. É uma reunião onde todos têm algo para trazer, e onde tudo que todos trazem edifica. E a finalidade de trazer algo é para edificar o corpo de Cristo. Amém. Não é para uma edificação própria, não é você trazer algo que você gosta, mas é para edificar o corpo, de uma maneira geral, como a gente já falou nas reuniões anteriores. Então, nós sabemos, né, especificamente sobre essa reunião de comunhão, o exercício de dons. Deus deseja que seus filhos exercitem os seus distintos dons. Cada um tem dom. Não existe membro no corpo de Cristo sem dom. Todos receberam algo da parte do Senhor. Então, distintos dons. Não são dons iguais para todos. São dons distintos. Então, cada um vai trazer uma outra coisa. Desde 1 Coríntios 12. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos evangelistas? Falam todos em outras línguas? São dons diferentes. Então, Deus deseja para quê? Que todos exercitem os seus distintos dons. Para crescimento e aumento do corpo de Cristo. Amém. Então, nessas reuniões de comunhão, são reuniões geralmente com caráter mais informal, um caráter mais pessoal, um caráter mais participativo, para que todos tenham a oportunidade de exercer o seu dom, de funcionar nas reuniões. Então, existe uma abertura para evangelismo também nessas reuniões, para trazer pessoas novas, para apresentar os assuntos mais básicos da fé cristã. Então, nessa reunião também, que é um caráter mais simples, mais aberto, pode até mesmo serem feitas perguntas na reunião, que é para isso também, né? Então, aí nossa ideia é de ficar uns aos outros buscando a luz do Senhor. Então, nesse tipo de reunião, ninguém deve ser passivo, todos devem ter oportunidade para falar, nenhum dom de ninguém deve ser abafado. Então, como nós já falamos aqui várias vezes, vale sempre repetir: ninguém é perfeito, todos nós estamos em estado de transformação. Amém. Então, todos vão errar. Então, nós sabemos que ninguém é perfeito no corpo de Cristo, como já foi falado aqui. Nós estamos buscando ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Amém. Então, nenhum dom deve ser abafado. Então, nessa reunião, os irmãos podem abrir suas dificuldades,
tem tido com respeito à fé cristã, o irmão, estou com a dificuldade tal. E algum irmão, isso você tem a certeza, algum irmão pode ter passado a situação que você está passando hoje. E esse irmão pode trazer a ajuda que você está precisando. Bem como em todo o corpo de Cristo, ao longo desses 2000 anos, há irmãos que passaram pelas diversas situações que eu e você vamos passar. E que muitas vezes escreveram livros relacionados a esse tema. Então, nós temos uma herança no corpo de Cristo que está à nossa disposição. A nossa herança não é uma linha teológica específica, mas tudo aquilo de todos aqueles que são de Cristo. Tudo aquilo que é de Cristo nós recebemos. E aquilo que não é de Cristo nós rejeitamos. Então, nessa reunião, você pode abrir suas dificuldades. O intuito é se ajudar mutuamente, se encorajar mutuamente, buscar novos dons, inclusive, para a edificação do corpo. Muitas vezes você percebe que está faltando dons. Na Assembleia, a palavra fala, busque os dons. Sim. Então, é uma reunião de cuidado mútuo. É a reunião onde os membros exercem o pastoreio uns com os outros. Paulo fala, pastorear e rebanho de Deus. Então, nós devemos nos pastorear uns aos outros, cuidar uns aos outros, exercer esse cuidado. Pois todos os irmãos são queridos, não é verdade? Ou tem algum irmão que não é querido? Todos os irmãos são queridos, todos os irmãos são amáveis em Cristo Jesus, né? Não em nós mesmos. Se a gente ficar olhando para nós, aí a gente vai sair por aquela porta lá e aí só vai ter problema. Então, essa reunião onde, geralmente, esse pastoreio que a gente dá uns para os outros, a gente recebe direção do Senhor, a gente corrige a nossa rota se necessário, a gente traz o ensino se necessário nessa reunião. Então, nessa reunião, todos os dons são bem-vindos. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizei. Esse versículo é como se fosse para dar morte para essa reunião. Primeiramente, o que veio no versículo? O amor. Seguir o amor. Porque se não tiver amor, como eu falei, a gente vai todo mundo sair correndo para aquela porta lá. Porque se a gente ficar olhando para nós, cada um vai ter um problema aqui e a gente precisa amar de nós. E depois do amor, procurar. Procurar de qualquer maneira, procurar com zelo. Amém. Com zelo. Sem realmente querer aquilo. Os dons espirituais. Procurar com zelo os dons espirituais. A palavra de Deus nos incentiva a buscar os dons espirituais. Mas, aí tem uma vírgula, né? Mas, procura os dons, mas, principalmente, existe algo principal. Existe algo que deve ser dado primazia. Profetizei. Então, é isso que nós, na reunião de hoje, ainda que seja a reunião do Partido do Pão, nós vemos caminhar de espírito ao longo do profetizar dos irmãos. Vamos ter falado com Deus, tudo relacionado com a mesa do Senhor. Sobre o amor que o Senhor nos amou desde a eternidade passada, o Filho fazendo a sua obra perfeita, e se veio no profetizar de cada irmão. O Espírito Santo está aplicando as nossas vidas. Né? Então, nós queremos, cada um de nós sair, por exemplo, na reunião do pão de hoje, cada um de nós sai mais abençoado, cada um de nós sai mais fortalecido, através do pão, do cálice, e do profetizar de cada um dos irmãos. Então, nessa reunião específica da comunhão, também isso é comum, isso é normal de ser feito. É uma reunião, é um momento mais propício para que nós possamos nos conhecer uns aos outros. Uma reunião como hoje, por exemplo, é uma reunião de caráter diferente, talvez você não consiga saber no que o determinado irmão trabalha, o que ele faz na vida, você não consegue conhecer os filhos dele. Uma reunião de caráter mais informal, como essa reunião de comunhão, você consegue conhecer, estabelecer um maior vínculo, uma maior amizade com os amados irmãos, e a gente começa a ter empatia maior uns pelos outros, e os nossos afetos, eles não ficam limitados, vamos dizer assim, com aspas, sabe? Numa esfera religiosa de reunião. A gente consegue extrapolar as reuniões e ligar para os irmãos, porque existe um vínculo cada vez maior. Essas reuniões são um momento muito propício para isso.
Existem muitos cristãos e muitos grupos, a gente já usou esse exemplo, principalmente grupos grandes. Você entra lá, você sabe que ninguém te conhece. O pastor não te conhece, não sabe o nome do teu filho, não sabe nada de quem você é. Então, essas reuniões, geralmente são reuniões mais caseiras, são um momento propício para isso. Para nós nos conhecermos, nos pastorearmos mutuamente, orarmos uns pelos outros também. Então, a vida cristã é uma vida comunitária. A vida do corpo de Cristo é uma vida comunitária. Atos 2:44, podemos ler também os demais versículos até acabar. Sim. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja o Senhor. Então, essas reuniões são também um momento para, de repente, a gente estar comendo junto. Embora a gente faz isso, às vezes, ao sábado à noite, na palavra também, na hotel. Então, um momento também para nós louvarmos a Deus e contar com a simpatia do povo. Chama os vizinhos, chama para casa. É um momento propício para isso. Pessoas são levadas à salvação, pessoas são batizadas. Então, basicamente é isso. A reunião de comunhão, os irmãos já estão habituados com isso. Aqui a gente tem essa prática em dias distintos. Alguns grupos são quarta-feira, alguns grupos são terça. Na quarta-feira. Perfeito. Então podemos pular para a próxima reunião. As reuniões de oração. Podemos ler esses dois versículos? Em verdade vos digo, que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está no céu. Dois versículos de Mateus são palavras do nosso próprio Senhor Jesus, falando a respeito da oração em si. Mas a igreja geralmente se costuma e sempre se reuniu para orar. Ao longo desses 2 mil anos de história da igreja sempre se reuniu juntos para orar. Então, nós temos as nossas orações individuais em casa, né? A gente ora pela porta, a palavra nos diz para orar sem cessar. Assim, orar em todo momento. Existe um momento específico para orar? Não. Todos os momentos são momentos de oração. Mas a igreja cristã, ela reserva, ela dá primazia para um momento específico, para orar de maneira conjunta, corporativa. E já falou que Deus, ele dá a sua graça de maneira individual. Então, quando você está orando individualmente, Deus sim vai dar a sua graça. Deus sim vai responder suas orações. Mas de maneira corporativa, uma graça toda especial. Uma graça corporativa que Deus dá para a igreja que ora. Então, essas reuniões de oração existem por quê? Elas existem porque existem necessidades coletivas. Da mesma maneira que individualmente você ora porque existe uma necessidade, também existem necessidades coletivas. Essas necessidades coletivas extrapolam qualquer necessidade individual de oração. A partir dessas necessidades coletivas, é um processo aqui, tá? Surge a necessidade coletiva, aí surge uma carga do Senhor da Assembleia relacionada às necessidades. E tal carga nos faz pedir ao Senhor. É um processo espontâneo, culminando nas orações e o alívio da carga do Senhor. Então, um requisito fundamental para que os irmãos e as irmãs orem juntos é que estejam de comum acordo. A primeira condição de uma reunião de oração é termos um só coração e uma só mente. Isso a gente pode estender isso, não só nas reuniões de oração, mas em todas as reuniões. Um só coração e uma só mente. As pessoas não podem se reunir para orar se cada uma
né, tiver a sua própria mente. Condição básica de oração é a harmonia. Mas como podemos atingir esse alvo de harmonia? Através de poucos pedidos específicos. Não os pedidos genéricos e desconexos. Né? Senão vira um tiroteio. Né? Tá tudo contelado, cada um tira e a gente fica, diz a expressão, né? Mais cego do que tiroteio. Então, por exemplo, nas Escrituras, a igreja orou por Pedro quando ele estava na prisão. Sim. A igreja se reuniu, o Senhor deu uma carga específica para a igreja para orar pelo apóstolo Pedro enquanto ele estava preso. Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não era, não, Pedro está preso, vamos orar por Pedro, mas também vamos orar pelo eunuco etíope, porventura ele está fazendo alguma coisa na África. Não era algo específico. Os irmãos ali em Jerusalém estavam orando, uma necessidade específica de alguém que eles conheciam e se relacionavam, o apóstolo Pedro ali. Claro que nós podemos também orar pelos irmãos em determinados outros lugares, mas isso precisa ser uma carga do Senhor para a Assembleia. Tem que haver harmonia nisso. Isso não pode ser um sentimento de apenas um único indivíduo. Percebe isso? Toda necessidade básica na Assembleia de Oração é autenticidade. Geralmente, metade, vocês já perceberam isso? Metade de todas as palavras pronunciadas na reunião de oração são falsas. Pode pegar. A motivação de muitas orações, isso no geral, não só em reunião de oração. A motivação não é que Deus possa ouvir, mas sim que os homens possam aprovar. A gente já deu exemplo disso anteriormente, né? O irmão não está orando para Deus, você percebe? Percebe? Espiritualmente, se você for sensível, você vai perceber. Está orando para ter a aprovação dos homens, está orando para que os irmãos dêem um amém forte, por exemplo. Mas não é para Deus, a oração não está sendo direcionada por Deus, nem passa no teto aqui, né? Como se fala por aí. Então, o fato de Deus responder a minha oração, geralmente nesses casos, né, que a pessoa não está orando para Deus, não é tão importante nesse que ela agrade os homens. Está querendo agradar os homens. Então, como consequência, as orações na reunião de... Acho que cortou um trecho. Mas, enfim, o fato é que perde a autenticidade. Perde a autenticidade. Uma reunião de oração. Isso é um fato importante. Precisa de autenticidade nas orações. Tem que achar a pouca coisa. Não precisa, se torna pretensiosa e vazia. Quando na autenticidade é vazio que nós temos. Preencher o ar com vazio. Então, a verdadeira oração, quando de fato há uma oração autêntica, uma oração que nós vamos ver um exemplo muito interessante aqui. Ela provém do desejo do coração, não da imaginação da nossa mente. A gente não precisa ficar imaginando vou orar sobre tal coisa. É algo que profundo, é algo como se fosse uma água querendo romper um dique, talvez um exemplo. Mas ela brota de um profundo anelo interior. Por essa razão, a oração do Antigo Testamento, esse exemplo é demais. Ela era oferecida a Deus como incenso. A oração do Antigo Testamento, se nós formos parar para olhar, era como incenso. E o Novo Testamento confirma essa ideia do Antigo Testamento. A oração como incenso. Apocalipse 5:8. Sim. E havendo tomado os 4 animais, 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, está muito claro aqui nesse versículo. O incenso, que são as orações dos santos. Então, todo incenso é feito de árvores. Depois que a casca é cortada, existe um processo para ser feito incenso. A casca da árvore é cortada e dessa árvore gotejava um tipo de resina com a qual o incenso era produzido, a partir dessa resina. Então, portanto, a oração não se constitui qualquer coisa que seja fácil, disponível, e sim apresentar algo extraído do mais profundo do coração. Eu vou citar um exemplo, irmãos. Muitas vezes a gente ora para o Senhor, né? Senhor, eu te amo. Mas parece tão vazio. Né? E quando nós olhamos para os salmos, muitas vezes o salmista, às vezes a gente até se espanta com os salmos que a gente vê. Senhor, vem dos meus inimigos. Senhor, eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Você não vai responder? Até quando, Senhor, esses inimigos vão ficar na minha porta? Mas, irmãos, perceba, ainda que uma oração do salmista parece tão uma alfinetada contra Deus, mas é uma oração autêntica. O salmista ele fala, Senhor, até quando? Mas e logo depois, em seguida, ele começa a adorar o Senhor. A oração muitas vezes começa de uma maneira que parece que ele está, Senhor, até quando, né? Parece que ele está afrontando Deus, mas ele está sendo verdadeiro, está sendo autêntico. E logo em seguida você vê na continuação dos salmos, em muitos deles, que ele passa a adorar o Senhor. Até alguns irmãos brincaram aqui, né? Parece até que o salmista muitas vezes era bipolar, né? Mas não era isso, ele estava sendo autêntico diante do Senhor. Muitas vezes a gente quer ser bonitinho para agradar os homens nas nossas orações. Senhor, eu te amo. Não ama nada. O coração só está sentindo isso. O coração só está sentindo outra coisa. Muitas vezes o nosso coração é falso. Então, antes que nós orássemos como esse salmista, né, que está clamando por vingança, mas logo em seguida a luz de Deus começa a iluminar o coração, o Senhor começa a falar com ele, começa a adorar o Senhor. Então, a oração ela se parece com algo que brota das feridas. A melhor oração é quando ela brota das feridas. Tais orações são bem diferentes daquelas orações descuidadas que muitos oferecem. Boas de ouvir, aos ouvintes, né? Porém superficial quanto ao conteúdo. Vamos nos lembrar bem de que as nossas orações são para Deus ouvir, não para agradar os ouvidos dos irmãos e das irmãs. Senão a realidade nas orações. Nós não podemos esperar o quê? Que a igreja seja forte. Para a igreja ser forte, as reuniões de oração devem ser fortes. Para as reuniões de oração serem fortes, todas as orações devem ser reais. Deus não recompensa falsidade. Oração também não é pregação com ensinamento. Como já perceberam isso? Tem muita oração que parece que está sendo uma pregação. Parece que a pessoa está pregando para Deus. Oração é pedir diante de Deus. Portanto, né, não use muitas palavras como se Deus fosse ignorante da situação e necessitasse do seu relatório detalhado, cheio de informações, né, de argumentos. Então, nós não precisamos ficar ensinando Deus. Ele já sabe de tudo. Então, a gente tem que mostrar aquilo que é o profundo do nosso coração. Expor as nossas feridas para Ele. É como a gente tem aquele exemplo de oração na palavra também, do fariseu e do publicano, né? Quem é que voltou justificado? O publicano. O fariseu ele começou a orar assim, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador aqui. Tal. E o publicano, ali que era rejeitado pela nação de Israel, começou a bater no peito, no profundo do coração dele. Filho de Davi, tem misericórdia de Deus. Ele saiu justificado diante de Deus. E não o fariseu, que se achava superior aos outros e que estava orando, conforme o texto bíblico diz, de si para si mesmo. Ou seja, não era uma oração dirigida a Deus. E o publicano,
da sua mais profunda entranha, de fato, orou aquilo que ele estava sentindo diante do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque eu sou miserável. Ele se sentia miserável. Então, nós oramos porque temos necessidades e temos fraquezas. Nós não chegamos para receber suprimento espiritual e poder da parte do Senhor. Não é isso? A nossa experiência, nós oramos de maneira real, verdadeira, e nós recebemos suprimento espiritual e poder da parte do Senhor. Muitas vezes a gente começa a orar lá embaixo, na depressão profunda, né? E aí a gente começa a orar, a gente sai vigoroso, a gente sai cheio de poder. Se nós não sentimos nenhuma necessidade, a nossa oração ela está fadada a ser irreal. É melhor não orar. É melhor que você espere até que o Senhor coloque de fato uma necessidade no coração. Às vezes a gente quer orar para preencher espaço vazio. Não está ninguém orando. Deixa eu abrir minha boca aqui e vou orar. Sério risco da oração ser irreal. Sério risco da oração ser falsa. E às vezes até de você matar a reunião. A reunião está na ascendência espiritual, de repente, morte. Por quê? Irrealidade, falsidade. Mas claro, mais uma vez repetindo, né? Todos nós estamos no processo de transformação. Ninguém vai apontar dedo para ninguém. Sim. Todos nós somos filhos do nosso Pai. Então, na reunião de oração, quem ora deve se lembrar que ele está representando a Assembleia diante de Deus. E, por outro lado, ele também está sós com Deus, intercedendo verdadeiramente segundo a necessidade que foi expressa. Então, quanto mais definida a necessidade, mais correto para você. Você não ousa ser descuidado quando uma necessidade real bem definida. Eu acho assim. Alguns versículos aqui de Lucas, capítulo 11. Vamos ler todos eles. Sim. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, presta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tossar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos o seu amigo, todavia fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Esses versículos aqui mostram claramente que houve um pedido de um amigo do outro. Por que houve esse pedido? Porque havia uma necessidade real. Eu não queria pedir pão, eu quero pedir pão. Não. Havia uma necessidade real ali. Eles pediram de acordo com aquela necessidade e o amigo ele deu. De fato, né, a gente conclui isso por conta da importunação e dar tudo que tiver necessidade. Então, outro princípio de valor é orar em público, da mesma forma que você ora em particular. Muitas vezes, falando sobre ainda essa questão de falta de autenticidade, né? Às vezes o irmão ora no particular na sua casa de uma maneira, em público coloca palavras rebuscadas, extrapola o dicionário Aurélio, né? Às vezes usa até palavras que nem sabe do dicionário, está lá orando. Os teus afetos maravilhosos, por aí vai. Né? Usar palavras que às vezes ele nem compreende para orar em público. Mas em casa, a oração é diferente. A oração mais espontânea. Porque é uma necessidade surgindo na hora você ora. Você. Então, princípio de valor, orar da mesma forma. Da mesma forma que você ora no particular, ora da maneira coletiva. Isso garante autenticidade. Isso garante realidade na oração. Então, muitos ao orar em público têm a dizer coisas que não diria se estivesse sozinho.
acrescentando palavras às suas orações. Então, as orações, as reuniões de oração, são mais poderosas do que as orações em particular, no que diz respeito à realização das coisas. Os primeiros versículos que nós lemos lá de Mateus. Então, dois concordando a respeito de qualquer coisa, você tem o poder de ligar algo na terra e ao mesmo tempo no céu, e desligar algo na terra e também no céu. Dois concordando em nome do Senhor. Então, Deus ele pode responder às orações da igreja muito mais do que ele responde orações pessoais. O problema hoje, todavia, é que há mais orações pessoais respondidas do que orações corporativas. Qual a razão disso? Por que é assim? Porque há muita falsidade, confusão e palavras vãs nas orações corporativas. É como se Deus estivesse olhando lá do céu, olha, 70% dessas orações aqui são falsas, 30% é verdadeira. Então gastou, sei lá, de repente, 2, 3 horas de oração, 15 minutos foi real, e o resto não. Como se Deus se deleitaria em responder as orações de seus filhos, se eles orassem juntos com simplicidade, como uma coisa. Então, basicamente sobre a reunião de oração, o Senhor se deleita em responder às nossas orações, que oremos cada vez mais, sejamos homens e mulheres de oração, levamos sim as nossos pedidos individuais, mas que o Senhor nos dê carga. Sentimos, que o Senhor nos dá carga, assim como na palavra. O Senhor nos dá uma carga, e as reuniões de oração são um momento para que possamos ter o alívio dessas cargas dadas pelo próprio Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Finalizamos os temas das reuniões hoje, aí a próxima semana vamos ver o que o Espírito Santo vai nos falar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.